Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam conosco nesta manhã. Hoje é domingo, dia 4 de abril do ano de 2021 e hoje é um dia muito especial. Sabe por quê? Porque hoje é domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa. E sabe o que isso significa, meus irmãos? Significa que nós temos uma fé verdadeira, que nós temos uma fé poderosa. Sabe por quê? Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 14, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Ele também segue escrevendo que se Cristo não ressuscitou, os que morreram nele estão sem esperança. Então, nesta manhã, meus irmãos, nesta manhã de domingo, nesta manhã tão especial, nós louvamos ao nome do Senhor, sabe por quê? Porque numa manhã de domingo igual essa, lá em Jerusalém, passou o sábado, o sábado de aleluia, aquele sábado misterioso, os discípulos escondidos, um clima meio estranho em Jerusalém. E agora? O que será? O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Jesus morreu na sexta-feira. Nós saímos daqui na quinta-feira à noite e ministramos o estudo bíblico, vocês lembram? E vamos dizer assim, no estudo bíblico, Jesus estava morto. Quando eu terminei o estudo bíblico aqui na quinta-feira, Jesus estava morto. Nós vimos todo o processo, desde que eles saíram para o Monte das Oliveiras, Mateus capítulo 26, foram levados para a casa de Caifás, foi para o Monte das Oliveiras, depois para a casa de Caifás, depois foi para a casa de Pilatos, depois foi para a casa de Herodes, voltou para a casa de Pilatos e dali foi açoitado, apresentado ao povo e seguiu a via dolorosa até o Calvário, aonde ele morreu. Vimos ali, se você quiser rever, assista aí nas redes sociais da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada, o estudo que nós ministramos na última quinta-feira. Jesus morreu? Fato ou fake? Então, nós mostramos todo o sofrimento, não teve como, não tinha como Jesus resistir àquele sofrimento. Jesus morreu. Jesus estava morto. Jesus estava morto. Mas hoje é manhã de domingo, manhã de Páscoa. E vamos usar um pouquinho aqui de licença poética. Se você der uma corridinha até o sepulcro, você vai chegar lá, a pedra foi removida. Não sei se o anjo vai estar lá ainda. A pedra vai estar removida, o sepulcro vai estar aberto, mas o corpo não está lá. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Glória a Deus. Essa é a nossa alegria, irmãos. Você já parou para pensar? Hoje, não sei que horas que você levantou, mas bem de manhãzinha, antes do sol raiar, houve um terremoto ali em Jerusalém, a terra tremeu. Um anjo desceu do céu e removeu a pedra. O sepulcro se abriu, como diz a música, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Aleluia. Nada deterá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Aleluia! Você consegue imaginar essa cena? Você consegue aí fazer um exercício mental? Imaginar a cena, um clarão angelical descendo, né? A Bíblia nos diz aqui que o seu aspecto era como um relâmpago, aquele clarão descendo.
e empurrando aquela pedra, por maior que ela fosse, sentando-se sobre ela aqueles guardas grosseiros, parrudos, musculosos, cheios de cicatrizes. Quando eles viram aquela imagem, eles que enfrentavam os maiores horrores como soldados romanos, de repente, eles não tiveram coragem de enfrentar o que eles viram ali. Não tiveram, não. E de repente, irmãos, o Senhor sai daquele túmulo. Ele que entrou ali, todo despedaçado pelos açoites, cheio de hematomas, as mãos furadas, os pés furados, o rosto furado, o seu ombro dilacerado por carregar a cruz, as suas costas dilaceradas. Ele que entrou em extrema humilhação, ressuscitou em glória. Aleluia! Que maravilha, né, igreja? Nesta manhã de domingo nós vamos meditar. Eu quero convidar você, até adiantei demais aqui, quero convidar você para nós meditarmos no capítulo 28 de Mateus, versículos 1 e 2, que diz assim: Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Só até aí. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te damos graças por esta manhã. Nós te damos graças por todo o teu amor, por toda a tua bondade, e te damos graças, ó Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de comemorarmos, de vivermos, de celebrarmos mais um domingo de Páscoa. Muito obrigado, Jesus, por este privilégio. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Muito obrigado, Jesus amado, por esta graça, por este favor que o Senhor nos concedeu, Pai. E agora que nós vamos meditar por esse tema tão maravilhoso, esse tema que sustenta a nossa fé, Pai, que o Senhor possa falar a cada coração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós lemos aqui alguns versículos de Mateus 28, mas eu quero que você permaneça comigo, com a sua Bíblia aberta aí na sua casa, no seu trabalho, enfim, aonde você estiver, né? Aonde você estiver, você nos acompanhe e você também compartilhe esse link para que outros possam ouvir essa pregação e Deus possa ministrar o coração deles. E mais uma vez, né, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais da Segunda Igreja. Se você não se inscreveu, se inscreva, dá o seu like, o seu joinha aí, e vamos divulgar a palavra de Deus online, né? Seja um missionário online divulgando a palavra de Deus para edificar aqueles que precisam e carecem da voz do Senhor e da palavra de Deus. Mas quais são as lições que a gente pode tirar aqui desse texto? Versículo 1 diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram a sepulcro. Né? O versículo 4 diz assim: O seu aspecto era como relâmpago e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais,
porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde, vejam onde ele jazia. Ide, pois, depressa e disse aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Irmãos, o tema que nós vamos meditar nesta manhã está baseado no versículo 2, que diz assim, que o anjo removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então, o tema da nossa mensagem vai ser: recoloque a pedra do sepulcro, ponto, se puder. Esse é o tema da nossa mensagem nesta manhã. Recoloque a pedra no sepulcro, ponto, se puder, ponto. Quando você olha essa cena, o anjo empurrou a pedra e sentou-se sobre ela. Teve um engraçadinho que falou uma vez, de repente o anjo estava cansado, né? Claro que não estava cansado. Anjo vai cansar? A Bíblia diz lá no Antigo Testamento que o anjo do Senhor matou 185 mil homens. Você acha que o anjo vai cansar de empurrar uma pedra? Agora, por que ele assentou-se sobre aquela pedra? Como nós já dissemos, como nós falamos e temos falado, irmãos, os soldados romanos, eles estavam prontos para matar ou para morrer. Eles encaravam qualquer coisa, qualquer parada. Eles eram treinados, eles eram capacitados, eles sabiam como matar, sabiam como se defender. Não é à toa que Roma tinha um exército poderoso e alguns historiadores diziam que o Império Romano era um lugar onde o sol nunca se punha, porque o Império Romano conquistou quase praticamente todo mundo conhecido daquela época, e graças aos seus soldados valorosos. Mas agora, irmãos, o anjo se assenta sobre aquela pedra e a sua postura, essa atitude do anjo, é uma atitude que pode soar provocativa, como alguém que está querendo dizer, vamos dizer assim, a expressão corporal do anjo está querendo dizer assim: eu quero ver se tem homem no meio de vocês para recolocar essa pedra no lugar. Eu quero ver se tem homem. Havia 16 soldados ali. Nenhum foi capaz de fazer isso, de desafiar o anjo. Ficaram como mortos, desmaiaram. Medo. Marmanjos, ogros, parrudos, brutamontes, eles não resistiram àquela visão e ficaram como mortos. Nenhum exército adversário os assustou tanto quanto um representante do exército do Senhor. Então, qual é a primeira lição que nós tiramos aqui? A primeira lição, irmãos, essa é a primeira lição que eu tiro. Qual é a primeira lição? O verdadeiro empoderamento feminino. Não se fala muito hoje sobre empoderamento feminino? As mulheres têm que ser empoderadas, e etc e tal. Não estou falando que mulher tem que ser capacho, não. Mas a mulher, ela foi acusada de ser o meio através do qual o pecado entrou no mundo. Só que veja bem, irmãos, a Bíblia diz que a mulher foi enganada pela serpente. Paulo escreve isso.
Mas a Bíblia também diz que o pecado entrou no mundo por um homem, por Adão. E se não bastasse essa eterna acusação contra as mulheres, o diabo parece que colocou uma marca, colocou um alvo, vamos dizer, sobre as mulheres, nas costas das mulheres. E por que o diabo colocou esse alvo? Por causa da promessa que Deus fez, que da semente da mulher traria ao mundo aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o diabo odeia as mulheres. É por isso que ele oprime as mulheres com escravidão sexual, prostituição, lesbianismo, violência doméstica, machismo e tantas outras coisas. A fúria do diabo contra as mulheres é grande demais. Mas ao invés de oprimir, Deus sempre mostrou compaixão e graça pela mulher. A Bíblia nos mostra inúmeras mulheres sendo usadas por Deus para os mais variados propósitos. O útero envelhecido de Sara, Sara com 90 anos, o útero envelhecido de Sara foi o útero onde foi dado início à nação judaica, à nação israelita. Deus usou uma anciã de 90 anos, o útero envelhecido, para através dela gerar Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó os patriarcas, e dá início à história da nação israelita. Lá na cidade de Jericó, Deus usou Raabe, a despeito do seu passado como prostituta, como garota de programa em Jericó. Deus usou aquela mulher para guardar os espias. Deus usou Esther, a bela Esther, para denunciar um inimigo que buscava a aniquilação do povo judeu. E agora, aqui nesse texto, nós lemos que Deus está usando Maria Madalena. Maria Madalena, que foi um depósito de demônios, tomada por 7 demônios. Antes era portadora de demônios. Agora, ela é portadora da mensagem mais importante da história, a mensagem da ressurreição. A mensagem de que o Senhor estava vivo. Aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Isso não é só para mulheres, é claro que nós estamos falando de mulheres, mas isso serve para qualquer pessoa. Talvez a sua vida é um festival de fracassos, de pecados, de vícios. Mas Deus pode transformar essa vida destruída numa nova vida em Cristo. E você que antes vivia a dor, a destruição, o pecado, daqui para frente, ser um canal de bênção, um vaso de honra para a glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. As mulheres foram as primeiras no túmulo. Por quê? Porque elas também foram as últimas aos pés da cruz. Domingo de madrugada, elas eram virtuosas, porque a Bíblia nos diz que a mulher virtuosa, ainda de noite, ela se levanta, ainda está escuro, e elas se levantaram de madrugada e foram ali ao sepulcro. Foram viver uma nova história.
foram viver um novo sábado, um novo descanso, não é? Sabe, irmãos, voltando à questão do empoderamento feminino, tem muita gente que acha que empoderamento feminino é você ficar ali num quarto, com um smartphone, com celular, com iPhone, sei lá o quê, numa rede social, criticando o governo, se achando doutora em pandemia, doutora em política, se declarando uma vítima histórica da masculinidade tóxica. Surgiu esse termo agora, masculinidade tóxica. Mas o verdadeiro empoderamento feminino é você ter os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus. É ao invés de você ficar com a sua mente cheia do entulho deste tempo, é você ser cheia do Espírito Santo. É você não proclamar esta mensagem pessimista que tomou conta desse mundo, mas proclamar a mensagem que veio dos céus, a mensagem que o anjo entregou para Maria Madalena, você também entregar: Jesus ressuscitou, como havia dito. A mulher empoderada, ela faz bem e não mal para o seu marido todos os dias. A mulher empoderada olha pelo governo da sua casa. A mulher empoderada não é preguiçosa. Eu não estou falando que a mulher empoderada, segundo a Bíblia, ela tem que andar desarrumada. Não é isso, não. Mas a mulher empoderada pelo Espírito Santo, a mulher empoderada pela palavra de Deus, a mulher empoderada pelo encontro com Jesus, a mulher empoderada pelo sangue do Cordeiro, ela não fica preocupada só com aquilo que está acontecendo no momento, com aquilo que é modinha, com aquilo que está em voga, com aquilo que as blogueiras estão falando, com aquilo que as celebridades estão falando. Não. Ela está preocupada em viver e anunciar uma mensagem que nunca caiu de moda. E qual é essa mensagem? O Evangelho da Graça, a palavra de Deus. Sabe por que o Evangelho não cai de moda? Porque o Evangelho é eterno. Passarão os céus e a terra, mas esta palavra não passará. Sabe por que essa mensagem é eterna? Porque Jesus perdoa pecados, como ele havia dito. Ele perdoou pecados lá atrás e perdoa pecados até hoje. Ele salva vidas, salvou vidas lá atrás e salva vidas até hoje. Ele ressuscitou, como havia dito, ressuscitou só uma vez. E sabe o que mais? Ele voltará, como havia dito. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, se encher de esperança e se preparar para encontrar com o Senhor nos ares,
é uma forma de empoderamento feminino que nunca vai passar de moda. Você não é empoderada por seguir esta ou aquela ideologia. Você não é empoderada por causa do teu salário, você não é empoderada por causa das tuas roupas, você não é empoderada por causa dos teus diplomas. Isso é importante? É. Não estou falando que diploma, roupa, salário, trabalho, promoções não são importantes. Mas o que transforma você numa mulher empoderada, num empoderamento que nunca sai de moda, é ser lavada pelo sangue, é ser cheia do Espírito, é proclamar a palavra e viver a palavra como mulher de Deus. Aleluia. A segunda coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que os céus reinam sobre este mundo. Os céus reinam. O mundo jaz no maligno, é verdade, por causa do pecado. Jesus falou no capítulo 15 de João que o príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado. Mas presta atenção numa coisa, Jesus nunca falou que o diabo é rei de nada. Jesus falou que ele é o pai da mentira. O diabo não é o pai do rock, não, tá? O diabo não é pai de porcaria de nada, ele só é pai da mentira. Porque eu conheço muito roqueiro que é homem de Deus. Hoje à noite, no louvor, os meninos vão cantar, o Milar vai cantar uma música de uma banda de rock gospel da Oficina G3. Pela cruz. Quantos roqueiros de Deus, né? Luciano Manga, PG, Cats Barneia. Tudo bem, tá cheirando um pouco de naftalina essas bandas que eu estou citando aí, né? Mas até hoje tem tantos roqueiros de Deus aí pregando a palavra, ministrando, salvando malucos aí, levando a palavra para os malucão. Então o diabo só é pai da mentira, meu irmão. Ele é o príncipe desse mundo, mas Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Então o anjo desceu dos céus, versículo 2 aqui, do 2 ao 4, diz que ele foi, sentou-se sobre a pedra, coisa que nós já falamos aqui. Então, irmãos, um anjo desceu dos céus, o exército dos céus está a serviço do Rei Jesus. O salmista diz, e todos os anjos de Deus o adorem, né? Mateus diz que houve um terremoto, né? Mateus está falando, mas por maior que seja a pedra, ela não causa um terremoto. Ela pode até trepidar ali a região onde ela está inserida. A terra tremeu quando Jesus morreu. A terra tremeu quando Jesus ressuscitou. E na segunda vinda de Cristo, não estou falando arrebatamento, na segunda vinda de Cristo, a terra vai tremer de novo, porque o Monte das Oliveiras vai ser fendido e Jesus vai reinar dali. Lá no livro de Apocalipse, fala que um anjo desceu e aprisionou Satanás por 1000 anos. Não é? Aprisionou Satanás por 1000 anos. Foi isso que aconteceu. Um anjo. Deus está trabalhando
Deus está agindo, Deus está se movendo. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, o reino de Deus é maior que os reinos desse mundo. O reino dos céus é maior que os reinos deste mundo. Como eu já disse para vocês, a atitude do anjo foi desafiadora. A atitude do anjo foi desafiadora. Mas aquele anjo também não estava só dando uma mensagem para aqueles homens. Aquele anjo também estava dizendo para o reino das trevas: essa pedra nunca mais vai ser recolocada aqui. Nunca mais vai ser recolocada aqui, porque aquele que foi colocado aqui está vivo. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado na cruz. Paulo diz que destronou os principados e os potestades, expondo-os através da cruz. Ele venceu o pecado e ele venceu a morte. E ninguém, nem esses soldados mortais, nem as hostes espirituais da maldade poderão recolocar esta pedra no lugar, porque ele está vivo. Ele está vivo. Silenciosamente, sem linguagem, sem fala. Eu gosto muito dessa expressão do Salmo 19. Aquele anjo está, vamos dizer assim, vociferando. Aquela palavra que Paulo cita, tirando do livro de Oséias: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Aonde? 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 O sepulcro está vazio, a pedra foi removida, ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia! Ele está vivo. Quanta gente quis matar Jesus de novo. Quanta gente quis matar o cristianismo. Quanta gente quis acabar com a igreja. Aleluia. Teve um imperador romano chamado Juliano o Apóstata. E esse Juliano, ele colocou como meta dele acabar com o cristianismo. E ele descobriu que Jesus falou que os discípulos, os servos de Jesus, eram o sal da terra e a luz do mundo. E ele falou, então tá, então eles vão iluminar as estradas. O que ele fazia? Prendia os cristãos, banhava eles no piche e botava fogo em cruzes na beira da estrada. Mas um dia ele estava ferido numa arena. E ele percebeu que ele não havia conseguido banir, acabar, varrer o cristianismo da terra nem do seu reinado. Sabe o que esse homem fez? Esse homem ali, naquela poça de sangue aonde ele morreu, ele encheu suas mãos de areia, jogou-as para o alto numa atitude de revolta e fez uma declaração que se tornou célebre. Sabe o que ele disse? Galileu, tu venceste. Aleluia. Tu venceste. Jesus venceu. As portas do inferno não prevaleceram
contra a igreja de Jesus. A terceira coisa que nós vemos aqui, irmãos, os céus também exercem domínio sobre este mundo. Irmãos, a Bíblia não diz que os anjos falaram, aquele anjo falou alguma coisa com os soldados. Não falou nada. O anjo ficou ali, simplesmente removeu a pedra, sentou-se sobre ela e os soldados caíram como se estivessem mortos. Irmãos, a presença do anjo bastou para intimidar aquelas máquinas de morte, aquelas carnificinas ambulantes que eram os soldados romanos. Só a presença do anjo. Há momentos em que Deus não precisa falar nada, irmãos. Há momentos em que Deus não precisa falar nada. Sem linguagem, sem fala, se ouve a sua voz. A terceira coisa que nós vemos aqui, irmãos, a quarta coisa, né? O céu tem consolo para os que nele esperam. Não temam, ele falou para elas, não temam. Não temam. Se acalmem, porque as mulheres também eram mulheres, irmãos. Quando elas viram aquela aparência, elas, opa, peraí, o que está acontecendo? Ele falou, não temam, não temam, não temam. Eu quero falar uma coisa para você nessa manhã. Por mais difícil que estejam os dias que estamos vivendo, eu quero dizer uma coisa para você, não tema. O hospital está lotado, tome seus devidos cuidados, mas não tema. Está morrendo milhares de pessoas todos os dias, não tema. Confia em Deus, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele guardará a tua alma, as tuas emoções, guardará a tua entrada, a tua saída. Não tema. A palavra de Deus para você nesta manhã é essa também. Não tema. Outra coisa, irmãos, o céu também tem resposta para os que nele esperam. O que Deus falou? Olha ali, sei a quem buscais, Jesus o crucificado. Irmãos, elas falaram entre elas ali, né? E o anjo falou, não temas, eu sei quem vocês estão procurando, Jesus que foi crucificado. Jesus que foi crucificado. Deus te conhece, meu irmão, minha irmã. O que está passando aí na sua vida, no seu coração, na sua mente, nos seus sentimentos? Qual é a sua preocupação? Deus conhece. E sabe o que é o mais importante? Ele tem poder para entrar com a solução, com milagre na tua vida. Creia! Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Não se acanhe, não se entregue, confia nele e o mais ele fará. Outra coisa, o céu tem o sobrenatural para os que nele esperam. O céu tem o sobrenatural. Ele não está aqui. Elas falaram, elas devem ter pensado, nós já vimos que ele não está aí. Sabe o que ele falou? Ele ressuscitou, como havia dito. Ressuscitou. Viveu de novo. Ele está vivo. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. É o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus da coluna de fogo. É o Deus das línguas de fogo do Pentecoste. É o Deus que salvou Paulo do naufrágio. É o Deus que se manifestou na ilha de Pátimos. É o Deus que diz para o mar, você vem até aqui, daqui você não passa. O Deus que conta o número das estrelas e as chama pelo seu nome. É o Deus que tem o sobrenatural para aqueles que nele esperam. É o Deus que tem batismo com o Espírito Santo. É o Deus que tem cura milagrosa. É o Deus que tem portas abertas. Esse é o nosso Deus, igreja, aleluia. Outra coisa, irmãos, o céu tem missão
para aqueles que nele esperam. Aleluia. Ele falou para ele: ide depressa, ide depressa, disse aos discípulos que ele ressuscitou, e vai adiante de vós para a Galileia. Vão depressa. Não fica, como diz minha sogra, arrastando o pé. Digam aos discípulos que ele ressuscitou e vai adiante de vós. O céu tem missão. Sabe o que é uma das maiores mentiras que o diabo espalhou nesse tempo de pandemia? Que está tudo acabado, que você não pode congregar, que você não pode adorar, que você não pode fazer nada para Deus. Mentira do capeta! Mentira! Sabe cantar? Não pode cantar aqui no templo? Coloca teu smartphone lá na frente e adora a Deus com um hino. Ainda que você tenha só 5 curtidas, 8 visualização, mas se a Bíblia diz que no meio dos louvores Deus habita, através do teu louvor uma vida pode ser curada, uma vida pode ser edificada, uma vida talvez com depressão vê o teu louvor, Jesus ministra o coração dela e ela pode ser salva. Aleluia. Não vou para a igreja, não posso fazer nada, não pode fazer nada. Talvez tenha alguém precisando de uma cesta básica, talvez tenha alguém precisando de um pacote de fralda, talvez tenha alguém precisando de alguma coisa, talvez amanhã, domingo, nesse domingo de Páscoa, você pode ver, às vezes alguém está precisando de uma caixa de bombom. Compra uma caixa de bombom e dá para quem tem criança. Quantos pais desempregados? Seja um abençoador. Seja um abençoador. Domingo de Páscoa. Louvado seja Deus. Irmãos, e nós poderíamos enumerar tantas coisas que Deus pode fazer para aqueles que nele esperam. Esta, irmãos, é a manhã mais importante, é o dia mais importante na vida do cristão. O que nos torna cristão, irmãos, não é o Natal. O Natal é importante, é maravilhoso, Jesus nasceu, glória a Deus por isso. Mas Paulo está dizendo que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. A nossa fé é inútil. Se a sepultura não estivesse vazia, se a sepultura não estivesse vazia, se ele não fosse visto, se ele não tivesse subido aos céus, o Espírito Santo descido, nada disso valeria a pena. Ele falou: vão adiante de vós para a Galileia. A primeira assembleia de Cristo com a sua igreja foi na Galileia. Vão adiante de vós, representando a igreja universal. A Galileia é uma região desprezada. Talvez Paulo, quando fala que ele foi visto por mais de 500 irmãos, tivesse se referido a esse encontro na Galileia. Uma região desprezada. Mas sabe o que Deus tem? Deus tem propósito para os que nele esperam. Irmãos, a Galileia era desprezada pela elite espiritual e pelo povo de Jerusalém. Tanto é que quando Pedro estava lá na fogueira, teu jeito de falar te denuncia. Falaram para outro lá: pode vir coisa boa de Nazaré? Se você olhar a lei, verá que da Galileia não surge profeta. E por aí vai. Mas não, Jesus foi se reunir. Sabe por quê? Porque Jerusalém estava cheia de gente que sabia demais de Deus, mas tinha intimidade de menos com Deus. Mas lá na Galileia, naquela roça de gente desprezada, foi lá a primeira reunião de Cristo com os seus. Quero te falar uma coisa: talvez você é desprezado de todas as maneiras. Talvez você é um zero esquerda na tua casa, na tua família, na tua igreja, no teu trabalho, na vida. Mas para Jesus você é importante. Sabe por quê? Porque assim como ele foi para a Galileia, ele está indo ao teu encontro nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Vão até a Galileia. Então não se acomode, meu irmão, minha irmã. Não se acomode. Ninguém vai botar aquela pedra no lugar de novo.
O que colocaram lá foi uma placa: ele não está aqui, ele ressuscitou. E aqui está escrito que em breve ele voltará. Então nós somos cristãos porque ele ressuscitou, a nossa fé não é inútil. Eu não estou perdendo aqui nessa manhã pregando para você, e nem você está pregando, nem você está perdendo o seu tempo me assistindo, e aqueles que partiram para o Senhor também não estão perdidos, porque nós temos esperança. Ele ressuscitou e ele vai voltar. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Eu quero agradecer a sua presença, agradecer a vocês que nos acompanharam nesta manhã. Quero dizer que na próxima terça-feira teremos culto presencial das 7 às 8 da noite, máximo de 30 pessoas, com presença agendada, através do grupo de membros da igreja. Na quarta-feira teremos tarde da bênção às 3 horas. A Santa Ceia seria hoje, mas nós vamos programá-la para o próximo domingo. Estaremos comunicando aos irmãos através das redes sociais. Orem para que o Senhor nos dê uma direção e para que tomemos decisões sábias que possam abençoar a todos. Amém? No mais, que Deus te abençoe. Tenha um excelente domingo de Páscoa. E lembre, por mais que você coma um chocolate, coma um churrasco, passe aí um momento agradável com a sua família, mas não esqueça, agradeça a Deus. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Aleluia, Ele ressuscitou. Você pode dizer glória a Deus? Muito obrigado, Pai, por esta manhã, por esta palavra maravilhosa. Que o Senhor abençoe cada um dos teus servos e servas que estão acompanhando ou irão acompanhá-la. Que a certeza do Cristo ressurreto, Pai, possa se tornar, ó Deus de poder, ó Deus, um agente motivador, um agente, ó Pai, que leve o teu servo, a tua serva, Pai, a despertar para a obra, para o propósito do Senhor para a sua vida, Pai. Muito obrigado, que seja um domingo de bênção na vida de todos e todas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do Galileu bendito, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Povo do Senhor, a igreja de Deus, diga amém. Que Deus te abençoe. Antes de encerrar, nosso irmão Bruno vai estar colocando aí na tela o número da nossa conta no Banco Unicred, e também a chave Pix, para que você quer fazer a sua transferência, o seu dízimo, a sua oferta para a igreja. É um tempo, irmãos, de ofertarmos também. Deus está dando essas possibilidades porque a Bíblia nos diz que quando nós honramos ao Senhor, nós somos abençoados por Ele. Então, não é porque as igrejas estão fechadas que nós não podemos contribuir financeiramente com a obra de Deus. Não feche o teu coração. Abra suas mãos para Deus e teu Pai que te vem oculto te recompensará. Amém? Está aí o número da conta no Banco Unicred, o número do Pix, 21-249-495, 1000-67, é o CNPJ da nossa igreja. Através desses canais, você pode ofertar e abençoar a nossa igreja e ser abençoado pelo Senhor da nossa igreja. Amém? Que Deus te abençoe, um excelente domingo de Páscoa. Cristo ressuscitou e vive para sempre.